Ora, muito bom dia a todos, espero que seja um dia agradável. Chamo-me Paulo Ferreira e nos próximos 20 minutos vamos falar de videojogos, realidades virtuais e computadores, de forma como moldam o nosso mundo e as nossas realidades. Em primeiro lugar, gostava de saber se algum de vocês já programou alguma coisa. Só HTML e mal. E programação de videojogos? Nada. Ok. E algum de vocês não gosta destes temas de realidades virtuais, etc? Todos gostam, não é? Claro Um que tema sim. interessante. Pois bem, então vou começar uma pequena história de um rapazito no início dos anos 80, cujo pai, que Deus o tenha, pois infelizmente já não se encontra entre nós, um dia entrou em casa com um pacote que tinha dentro um pequeno computador. Esta bonita máquina podem ver aqui. E eu disse: Toda a gente tem. Filhas, aprendemos sem isto, porque isto um dia será o futuro e tudo um dia valerá em torno destas máquinas. Era um homem com visão que mudou para sempre a vida do seu filho. Não poderia imaginar ele iria passar mais tempo a jogar do que a programar. Muito menos que hoje em dia estaríamos irremediavelmente dependentes destas máquinas como estamos. E também que o seu filho estaria 35 anos depois, aqui presente nesta sala, a falar com um grupo de pessoas sobre este tema, possuindo algumas delas processadores milhões de vezes mais poderosos que o computador que voa o homem à Lua. Isto é dito sem exagero. Seria como comparar um super caça a jato com o primeiro voo dos irmãos Wright. Agora vamos abordar o tema dos videojogos. Da mesma maneira que o corpo humano e adulto tem 206 ossos, vários órgãos, milhões de células, e dividimos a cabeça por aqui membros, nós podemos dividir os videojogos em início, meio e fim. Mas não fazemos desta forma tão simples. Normalmente dividimos em inicialização, ciclo do jogo, ou game loop, e finalização. A inicialização é como o arranque do universo do jogo. O jogo é como um universo, uma realidade virtual em si. E aqui nós preparamos a memória, os personagens, o som, a imagem. Depois passamos ao ciclo do jogo. Isto é o que vai acontecer. É um ciclo que se vai repetir indefinidamente até que, no fim do ciclo, se o utilizador, eu verifico se o utilizador quis sair, eu passo à finalização do jogo. E é aqui na finalização que acontece o inverso da inicialização. Há a inclusão desse universo, a invocação de memória, grava-se as pontuações máximas, as questões, e o jogo termina. Agora, antes de começarmos a falar do ciclo de videojogo, eu vou, entretanto, distribuir uma folha de presenças, que vocês podem ir assinando, entretanto. E aqui no ciclo de videojogo, nós temos como primeiro processo o sacar os impulsos do utilizador. O que seria um videojogo ou realidade virtual se nós não pudéssemos controlar? Isto normalmente é feito com um teclado, um rato, um joystick, um comando de consola, uma impressora 3D, uma cadeira. Até podem estar a dançar à frente de uma câmera. Depois disto, temos um processo muito importante. É onde vai ser tudo processado. E aqui eu dei o nome de Do Physics porque, sendo uma realidade virtual, como eu expliquei há pouco, tem as suas próprias leis da física. Tanto que podemos ver aqui, por exemplo, este viking que é o Eric, do jogo Lost Vikings, quando salta, vai ser puxado para baixo pela força da gravidade. Da mesma maneira, aqui ele está a cair a pique, e lá embaixo vemos o viking a planar no escudo. A nossa realidade é o este a planar-se no chão, mas aqui as leis da física foram ligeiramente alteradas, tanto que eles aqui respiram hélio e ficam a flotar no ar com balões. Uma das coisas mais trabalhadas no videojogos tem a ver com a luminosidade. Reparem nas texturas, nas cores, a refração, a reflexão da luz. É tudo trabalhado de forma a parecer o mais realista possível, hoje em dia em certos jogos. Depois disto tudo, temos o processo final do jogo, que é a renderização. Que é que serviria fazer isto tudo se não fosse dado o feedback ao utilizador, sob a forma de imagem ou som? Neste caso, vamos ver aqui 24 imagens. Isto é o que normalmente se usa no cinema, são 24 frames por segundo. Isto já é o suficiente para nos dar uma sensação de movimentos fluidos num filme. Mas os gamers nos jogos de computador normalmente exigem 60 frames por segundo. Devido a isto, podemos ver aqui neste ecrã FPS 269. Isto significa que a máquina é tão potente que conseguiu correr o ciclo de videojogo imprimido no ecrã 269 vezes por segundo, o que é excepcional. Assim podemos resumir o ciclo do jogo em sacar os impulsos do utilizador, processar tudo e devolver sob a forma de imagem ou sombra. Agora vou-vos mostrar o exemplo inscreva-se de um programa que eu criei com o jogo e podem ver que este ciclo do jogo foi convertido ao fluxograma que eu vos mostrei, que é muito mais simples de perceber. Isto pode ser mais tarde convertido num diagrama de portas lógicas, onde podem ver também resistências, um LED, uma bateria, interruptores.
Mais tarde, com estes diagramas, podemos, isto é mais no nível de engenharia eletrónica, com estes diagramas podemos criar circuitos eletrónicos reais ou circuitos integrados, chips. Estas são as portas lógicas, no fundo representam operadores da lógica booleana. Talvez tenham dado em matemática, alguns, como o I, o OU, a negação, e são construídos com transistores. Aqui temos um diagrama muito mais complexo de portas lógicas. Parece muito complicado, mas vocês teriam de multiplicar isto por milhões de vezes em tamanho para ter uma coisa parecida com este processador aqui em cima. Se tirarem uma foto destes quadradinhos e ampliarem 600 vezes, iriam ver algo assim. E poderiam ampliar ainda mais e continuariam a ver autênticas cidades ali dentro. Porque nós atingimos um nível de miniaturização tal que já construímos transistores com o tamanho de 5 nanómetros. Significa que terão o tamanho de entre 10 a 50 átomos. Temporalmente o tamanho que eles têm. O que é uma coisa incrível. Podemos dizer assim que existe um programador por detrás de praticamente qualquer chip que exista. E que eles estão por trás de tudo o que existe na sociedade humana hoje em dia. Espero que pareça. Até nas vossas casas poderão encontrar uma simples torradeira, se calhar tem um chip dentro com um código criado pelo programador. Pode-se dizer assim que a sociedade humana hoje em dia é constituída por uns exércitos. Agora vamos falar de um dos jogos que eu me fartei de jogar naquela máquina antiga, que era o Rick Dangerous. E podemos ver aqui o Rick entre dois indígenas que querem fazer mal, mas não os censurem, porque ele andava a matá-los para desroubar as relíquias. Aqui temos o segundo nível deste jogo. Eu teria de subir isto tudo, descer, andar por aqui até chegar ao fim, passando por centenas de inimigos e armadilhas. Agora, vocês podem perguntar-se, será que o processador vai estar constantemente a processar isto tudo quando nós só vemos um ecrã? Na realidade, não. O computador, neste caso, neste jogo, foca-se apenas no ecrã onde nós estamos. Por isso, se o Rick entrar aqui e matar o coitado do egípcio e a múmia, e voltar ao ecrã anterior e regressar cá, eles voltarão a aparecer. Porque o ecrã esquece de tudo aquilo onde o jogador não está. Isto seria como, numa realidade virtual, ela estar a ser desenhada à nossa frente e apagada atrás de nós, deixando só visível aquilo que nós conseguimos ver. Isto porque as maiores limitações à criatividade do programador prendem-se normalmente com a memória e o processador. Nós podemos estar a criar algo para máquinas muito fraquinhas, portáteis, computadores, até supercomputadores ou simuladores enormes. Podemos dizer assim, normalmente, que quanto menos limites temos, mais criatividade podemos usar. Agora, um byte. Um byte tem 256 valores. É um número binário que pode ter 256 valores possíveis. Se nós aplicarmos um byte a cada uma das cores RGB, vermelho, verde e azul, podemos obter uma combinação de 16 milhões de cores. Se adicionarmos um quarto byte, temos mais 256 transparências alfa. Passamos a ter um RGBA. Se aplicarmos assim 4 bytes a cada pixel num ecrã de 1084 por 758 de resolução, o que já é uma coisa, um ecrã com alguma qualidade HD, iríamos ter 3 megabytes por cada ecrã. No segundo nível, 60 ecrãs, teríamos 180 megabytes e teríamos, como um jogo de 4 níveis, iríamos ter 720 megabytes para desenhar um jogo tão simples como o Rick Dangerous. Ele também disse que é bom com um jogo tão simples. Como é que podemos evitar este desperdício de memória? Uma maneira será dividirmos o ecrã, por exemplo, neste caso por 12 colunas por 8 linhas. Dividimos o ecrã em blocos, onde cada bloco conterá um número que corresponde a um certo conjunto de imagens. Neste caso, eu coloquei letras para ser mais fácil perceberem. Podem ver que o computador iria substituir onde está o P de parede por uma parede. O C pelo chão, o A pela água, onde o jogador se caísse perdia a vida. O Z pela plataforma, é nuvem, é sol. Isto seria tudo substituído, com 96 bytes gastos. No jogo Rick Dangerous, eles fazem algo ainda mais poupado. Usam 8 por 6 blocos. Podem ver conhecido pelo tamanho dos blocos. E assim gastam 48 bytes por ecrã. Onde cada bloco corresponde a um conjunto de 4 por 4, ou seja, 16 azulejos. Tiles azulejos. Isto são todos os azulejos que o jogo do Rick Dangerous tem. São chamados azulejos porquê? Tal como nas vossas paredes, vocês têm azulejos e eles não se mexem, estão fixos. No jogo, isto são as imagens que estão fixas no fundo do ecrã, na parede do ecrã, e não se mexem, são azulejos. Desta maneira, nós teríamos um gasto de apenas 48 bytes por ecrã, que equivaleria a um total de 0,011 megabytes pelo jogo todo, em vez dos 720. Seria 65.536 vezes menos memória gasta. Ou seja, poupa-se muita memória desta maneira.
Agora, vocês já sabem que os ecrãs fixos, as imagens fixas, chamam-se tiles, azulejos. Como é que se chamam as imagens móveis? As imagens móveis chamam-se de sprites. Seja o jogador, os indígenas, as balas, as explosões, qualquer animação que exista no jogo é criada por um sprite. E podem ver que o boneco tem várias animações próprias. Vocês podem ver que o boneco tem imagem assim, e depois isto tudo é junto, que é para criar a animação. Eu subir escadas, saltar, as bombas a explodir, tudo isto são sprites. Podemos, então, dividir as imagens no videojogo por azulejos, que são as imagens que estão fixas, e os blocos são conjuntos de azulejos. E as imagens móveis são os sprites. Agora vou-vos dar exemplos de algum tipo de realidades que vocês podem viver hoje em dia. Podem criar uma cidade e geri-la, podem criar um reino, torná-lo um império e conquistar o mundo, porque não conquistar sistemas solares e galáxias. Podem entrar na personagem dos vossos super-heróis favoritos, ou podem chegar um dia à casa cansados e ligarem-se a um universo onde milhões de pessoas se conectam, onde há feiticeiros, cavaleiros, paladinos e lutarem contra dragões. Ou estarem numa nave num sítio longínquo do universo a lutar contra aliens com automática. Ou voar num MiG-29 ao pôr do sol. E por que não fazer corridas ilegais em Los Angeles à noite com a polícia atrás de vocês? Tudo isto é possível hoje em dia devido à criatividade dos programadores e dos designers também. Por isso a criatividade é extremamente importante. Vou-vos fazer uma pequena pergunta. Não será um teste rápido. Qual é a distância mais curta entre estes dois pontos, nesta folha de papel? Algum de vocês irá responder algo diferente de uma reta? Ninguém tem uma ideia melhor, pois não? Pois bem, se eu vos disser que a maneira mais curta não seria isto, mas dobrar a folha de papel para juntar os dois pontos. O que é que acontece? Vocês neste momento estavam limitados a pensar as duas dimensões, altura e largura. Eu acrescentei a profundidade. A partir daí, pude dobrar, tal como se pode dobrar teoricamente o espaço-tempo nos filmes, dobrei a folha de papel e resolvi o problema. Como se chama este tipo de pensamento? Chama-se isto pensar out of the box, pensar fora da caixa. Isto é muito importante dos programadores hoje em dia. E vocês poderão ser possíveis programadores um dia. Eu vou-vos colocar um teste um bocado mais complicado. Imagina que tem aqui um casal, em que ele é um jovem arquiteto, e ela é uma mulher que fica furiosa se o vir perto logo na frigideira. Porquê? Porque ele um dia já teve um ataque cardíaco dos comer os seus feridos e aquela comida ao vivo que ele come. Só que na nossa vida, nós não temos vidas extras como jogos de computador, na nossa realidade. Resultado, ele foi para o hospital, teve o coração em estado de fibrilação, levou choques, foi reanimado e teve a comer uns dias comida do hospital. Quando ele finalmente saiu de lá, não resistiu na papelaria a ver uma coleção nova sobre feridos e comprou o primeiro fascículo dessa coleção. E foi todo contente para o shopping comprar tudo o que podia de comida e uma frigideira nova, porque a mulher não estava em casa durante a tarde. Depois ele chega à casa e estava já com a frigideira na mão, todo contente, pronto para dar cabo da saúde, e de repente houve um "Cucu, querido, cheguei", que era a mulher a abrir a porta. Ele entrou em pânico e a única coisa que pôde fazer foi correr para a casa de banho, porque era o único sítio onde poderia trancar na casa e tentar pensar numa solução. Só que a mulher reparou que ele fugiu. Ele conseguiu levar consigo apenas o avental, um porta-documentos e uma frigideira novinha, bem como o primeiro fascículo da Bíblia dos Feridos. Ainda por cima era da Heart Attack Edition. E tem na capa um homem com ataque cardíaco. A mulher se vê o que este ser irresponsável comprou, divorcia-se ou mata o mesmo. E ela está mesmo na porta, a bater à porta, a gritar que sabe que ele tem uma frigideira, que está desconfiada e que ele abre a porta e se for uma frigideira que se divorcia dele. Está ali furiosa. E o desafio que eu vos coloco agora, para pensarem rápido, porque ele tem pouco tempo, que a mulher está ali a bater à porta, é como é que vocês resolviam a situação? O que é que vocês diriam à mulher para justificar terem frigideira ou como é que vocês a escondiam? Tem alguma ideia melhor do que a esconder dentro do avental ou dizer qualquer coisa? Alguém tem uma ideia? Eu tenho uma ideia. Eu diria que estaria a elaborar um plano para evitar depois a tendência a voltar a comer os fritos. Um plano. Então precisava da frigideira para apresentar esse trabalho à esposa, neste caso. À esposa. Isso é uma boa ideia. Alguém tem uma ideia melhor também ou não? Ok. Essa ideia até é bastante boa, mas a minha está tão desconfiada dele que ele acabou de levar com a frigideira na cabeça e que os papéis do divórcio. O que é que falhou aqui? De certeza que não foram as duas primeiras. E não foi pouco incentivo, porque eu falei-vos que o coitado ia ter um divórcio e vocês tiveram pena dele. Quer dizer, eu não sei se ele merece que tenha pena dele, mas pronto. Provavelmente o que aconteceu tem a ver com as fronteiras. E vamos falar sobre isso. Em primeiro lugar temos aqui Colin Farrell, numa cabine telefónica.
Ele saiu do ar, leva um tiro de um psicopata assassino. Por isso, qual foi o resultado? Ele acabou por ficar lá várias horas preso numa cabine e deu origem a um filme que alguns acharam muito chato. Se fosse o Clark Kent, ele simplesmente dava as roupas e saía dali a voar e capturava o criminoso, porque teve o super-homem. O Neo do Matrix fazia as coisas com mais estilo. Eu saía, andava para o céu e levantava voo ao som do Rage Against the Machine. Porque o Neo, além de conseguir voar e desviar as palas, consegue pará-las em pleno ar. Porque ele sabe que vive numa realidade virtual e pode fazer o que quer daquilo. Uma realidade onde existem outros seres com superpoderes, entre aspas. Entre eles está uma personagem na estação de comboios, que é a saída da Matrix, e diz: tu não percebes, Neo, aqui quem manda sou eu criei este local, aqui eu sou Deus. Isto porquê? Porque um programador é um Deus de uma realidade que cria. Eu se criar uma realidade virtual com inteligências artificiais que nem sequer sabem que são virtuais, eu posso entrar lá dentro e eu sou Deus e faço o que quero daquilo. Elas não se percebem. Da mesma maneira, o arquiteto seria tipo um Deus da Matrix. Nada ali corre sem ele querer. Então e agora eu digo uma coisa. Então e se eu fosse o criador desta realidade e tivesse esse tipo de poderes, quase infinitos, como é que eu resolvia o problema se estivesse no lugar deste nosso amigo arquiteto? Eu teria aqui um tubo, teria a revista da Bíblia dos Espíritos e teria aqui uma frigideira, não é? Em primeiro lugar, eu pegava na revista e por isso simplesmente que ela abre, não é? Esta é fácil, mas ela mesmo assim ainda podes confiar. Agora, o que eu faria? Eu tinha uma frigideira e eu podia fazer assim, e ela desaparecia. Porque eu mando nesta realidade e eu aqui seria tipo um Deus disto, não é? Podia fazer o que queria. Mas eu gostaria de fazer uma pessoa que anda a comer fritos e anda cá para a saúde, eu gostaria de colher algum risco, alguma coisa que desse mais adrenalina. Por isso, o que eu iria fazer, se estivesse no lugar do nosso amigo, eu pegava na frigideira e tentava fazer o mesmo que fiz à revista. E por isso, simplesmente, iria levar a frigideira e tendo a frigideira enrolada E partida. mas não era suposto partir, por acaso isto está um bocado barulho, ela iria estranhar. Eu fechava a frigideira aqui dentro e depois dirigia-me à porta, deixava ao pé da porta e dizia: mas ó mulher, o que é que se passa? E a mulher estava completamente nervada e falava super rápido e dizia: está a frigideira, diz a frigideira, mostra-me. Está aí dentro do tubo, não é? Mostra-me o tubo. E eu dizia: oh mulher, estás a ficar maluca? Então, mas dentro de um tubo, numa frigideira, tu estás... Oh, mas mulher, eu vou dizer-te uma coisa. Ou tu paras com estas paranoias, ou eu, um dia quem pede o divórcio sou eu. A relação não funciona sem confiança. E eu depois dizia: com licença, eu passava por ela. E o que aconteceria seria que ela iria vir as minhas pernas a dizer: ó querido, por favor, eu não volto a desconfiar de ti, não tento desconfiar de ti, eu errei, eu nunca mais desconfio de ti, perdoa-me. E eu iria sentir muito mal, mas seria salvo do casamento. Eu podia ter feito isto com 2, 3, 4, 5 frigideiras ao mesmo tempo se fosse preciso. Porquê? Porque eu, nesta realidade, seria tipo um criador disto, poderia fazer o que queria disto. O que é que mudou aqui? As fronteiras. Diferentes limites impostos pela realidade. Eu teria diferentes limites das outras pessoas porque eu quis ser privilegiado. Ou seja, neste caso, diferentes limites de força física. Com isto podemos dizer que, quanto menos limites, mais criatividade podemos usufruir. Tal como no computador, processamento e memória. Da mesma maneira, podia chegar ao pé do mecânico, dobrar-lhe uma chave inglesa à frente dele e oferecê-la para suporte para canetas ou uma cascavel, uma coisa que eu acharia banal, eu podia oferecê-la e ele achar uma coisa gira e divertida. Eu podia chegar ao pé de uma amiga gira que faz equitação desde que nasceu praticamente e está farta de ver ferraduras, ao longo da vida, e podia dobrar uma ferradura à frente dela que oferecia-lhe um coração e ela iria adorar. Tornaria uma prenda completamente banal numa prenda única e original que ela iria adorar. Agora vocês podem estar a pensar: será que o Gonçalo está maluco e está a pensar que é um Deus nesta realidade? Não, quanto muito, eu poderia ser uma pequenita falha na matriz, tal como outras pessoas como eu. Mas agora vocês começam a pensar: mas o Gonçalo está aqui a falar de matriz, será que ele acha mesmo que vivemos numa matriz? Pois bem, por exemplo, Elon Musk, não sei se algum de vocês conhece, o arquiteto da amanhã. Este senhor é um dos multibilionários mais famosos do mundo. Foi criador da Apple, da Tesla Motors, que é uma marca de carros elétricos, conduzem sozinhos. E podem ver aqui no documentário da Mars, da National Geographic, baseado nele, em que ele conseguiu fazer algo que a NASA nunca conseguiu: levar foguetões ao espaço, atrás na vertical, a serem reutilizáveis.
Este senhor, este grande empreendedor, porquê é que eu falei nele? Porque ele diz que as hipóteses de não estarmos a viver numa realidade virtual são uma em milhares de milhões. Da mesma maneira, George Smoot, astrofísico, ganhador de Prémio Nobel, vai mais longe. Diz que não só vivemos numa realidade virtual, como, possivelmente, tudo o que vemos fora do sistema solar, à nossa volta, é fogo de vista, para nos iludir, para nos fazer pensar que vivemos numa realidade real. Tal como esta simulação, criada por seres humanos para simular o Big Bang. Ou seja, será tudo meros pixels à nossa volta, para nos enganar. Como é que estas pessoas pensam assim? Fizemos esta experiência, disparar bolas de ténis por 2 ranhuras, vão bater na parede dentro do formato das ranhuras, como é óbvio. Se fizerem a mesma experiência com luz, se for uma ranhura, terão um padrão assim de uma linha. Se forem várias ranhuras, não terão duas barras, terão várias. Porquê? Porque a onda é de dualidade partícula-onda. Na luz, a luz funciona como ondas. Se passarem uma onda por 2 ranhuras, irá criar 2 ondas que irão interferir entre si, criando o chamado padrão de interferência, muito falado na mecânica quântica. Podem ver aqui, as ondas se anulam em certos sítios e se reforçam noutros, criando o tal padrão. Vejam que a luz, sob a forma de ondas, passando pelas ranhuras, interfere e cria o tal padrão. Se vocês chegarem a um lado com 2 pompons e começarem a bater, vão criar o vosso padrão tal e qual. Agora, até aqui tudo bem. Sabemos que o padrão das partículas por 2 ranhuras são 2 barras. Das ondas são várias barras. Quando aplicamos isto a nível subatómico, enviar partículas como eletrões são partículas, por 2 ranhuras vocês deveriam ter isto, certo? Não o complemento de ondas. Mas na realidade, às vezes, mais ou menos, o que acontece é isto. Quando nós estamos a olhar, é isto que acontece. Quando nós não estamos a olhar, é isto que acontece. A partícula porta-se como uma onda. Porquê? Porque, ao computador que possa gerir a nossa realidade, é mais fácil poupar memória, o processador, quando tem uma partícula para ser enviada, em vez de estar a seguir a partícula até ao fim e ver onde é que ela vai bater, pura e simplesmente diz que ela encaixou num dos locais prováveis que encaixaria se fosse uma onda. Poupa a memória assim. Vai distribuindo pelos padrões da onda. Quando nós estamos a olhar, ela faz tudo bem para nós não desconfiarmos que vivemos uma realidade virtual. Isto acontece. Agora, nós já testámos isto, para vocês não pensarem que o eletrão também age como uma onda às vezes, testámos isto com buckyballs, moléculas de carbono com 7 átomos, algumas com 114, e até enviadas de hora a hora, com intervalos, e pouco a pouco ela vai criando um padrão de interferência, quando nós não estamos a olhar. Isto parece-nos que a matriz, se nós vivemos uma matriz, nestas imagens do Rick e Morty, podemos ver que a matriz possivelmente está a poupar o processador com tudo aquilo que a gente não consegue ver para reservar esse poder de processamento para aquilo que nós conseguimos ver, para não existirem falhas à nossa vista. E encontrarmos algumas falhas, claro. O universo é uma máquina super afinada. E tal como qualquer programa de computador, possui várias variáveis e constantes. E podem ver aqui o nível de precisão de algumas delas. É tão afinado que se nós alterássemos o equivalente a um grão de areia no planeta Terra inteiro, numa das forças maiores da física, poderíamos colapsar o universo, tão afinado que está. Einstein sabia disso e, por isso, detestava e rejeitava o princípio de incerteza de Heisenberg. E Einstein chegava a brincar com isso, dizendo: eu acredito que a Lua continua lá quando eu não estou a olhar. Porque Einstein sabia que o universo regia por um conjunto de leis estritas, tão afinadas que, se eu soubesse a posição, direção e velocidade de tudo o que existe no universo, todas as partículas, eu poderia prever o futuro até ao final dos tempos. Tanto que disse a Niels Bohr uma vez: Deus não joga aos dados. Aliás, disse várias vezes, até que ele um dia se fartou e respondeu: não digas a Deus o que é que deve fazer com os seus dados, Einstein. O que faltou a Einstein foi viver na nossa era digital. Se eu tivesse vivido hoje em dia, teria concordado com estas duas grandes mentes, Tyson e Brian Greene, que dizem que não só podemos estar a viver numa realidade virtual, que o universo não tem falhas, não pode ter falhas, mas as realidades virtuais e simulações têm falhas. E Einstein não só concordaria com eles, como também poderia ser não só o adepto, mas possivelmente o criador da atual hipótese da simulação, a que vivemos todos numa realidade virtual. Já Philip K. Dick, autor de um livro que deu origem ao grande filme Blade Runner, já escreveu em 77 que vivíamos numa realidade virtual, e toda a gente se rendeu na altura. E usaram depois o déjà vu no Matrix 20 anos depois. Já Platão, há mais de 2000 anos, falava com a sua alegoria da caverna que poderíamos estar a viver numa realidade virtual. Hoje em dia as nossas realidades virtuais são muito arcaicas.
Mas com o passar do tempo, com a fusão homem-máquina, iremos ter métodos cada vez mais realistas. E possivelmente um dia, nós, ao morrermos, vemos que simplesmente passamos para um segundo nível, ou acordamos numa cama e vemos que a vida se calhar foi só um jogo. Computador, se calhar. Assim vocês perguntam-se, então e se a vida for um jogo computador, valerá a pena viver? Claro que sim. Já Napoleão dizia que nesta vida ou somos reis ou peões, ou imperadores ou tolos. Por isso, nunca se esqueçam de uma coisa. A vida é um jogo, joguem-no e sejam deuses nas realidades que criem. Obrigado. E agora vou-vos dar aqui umas fichas de